Voltarei nesta manhã à passagem que está no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 16. Eu lerei este versículo de número 18. Palavras do Senhor Jesus Cristo através de Mateus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso título nesta manhã, seguindo as nossas considerações aqui, é A Igreja Triunfará. É sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, não apenas esta igreja local, mas o corpo inteiro do povo de Deus, não só em nossa geração, mas a igreja de Cristo ao longo da história. Queridos amigos, a certeza da vitória final da igreja do Senhor Jesus Cristo e a extensão desta vitória. Bem, eu creio, estou certo que é maravilhoso nós termos chegado a este tema. Ao lidarmos com as várias doutrinas, o ensino do Salvador, a vida da igreja em particular, a obra do Senhor, nós estamos lidando com as árvores individuais no bosque. Ao chegarmos a esta passagem, nós subimos em uma penha para ver toda a floresta, todo o bosque como um todo, isto é, a igreja do Senhor Jesus, desde o seu início em Gênesis, manifesta publicamente em Pentecostes, e a sua tomada, arrebatamento no final com Cristo. A igreja do Senhor em sua marcha vitoriosa, triunfante até o final. É isso que nós iremos fazer nesta manhã, o Senhor nos permitindo aqui nestes breves versículos. Queridos, esse é um assunto maravilhoso. A história é algo que nos localiza no tempo. É muito interessante estudar a história. Todavia, quando nós estudamos um pouco da jornada do povo de Deus no tempo, na história, nós também hoje como Igreja Batista Reformada da Palavra, uma igreja local do povo de Deus maior no mundo, nós também nos colocamos em perspectiva espiritual. Isso nos dá perspectiva, nos dá ânimo, faz com que nós tiremos o óculos, muitas vezes desembacemos e olhemos com mais clareza onde nós estamos, como é que nós chegamos até aqui, qual o significado de estarmos aqui como igreja, fazendo o que nós fazemos e perseveramos, e o que virá depois. Nós lemos sobre o final dos tempos, nós lemos sobre as dificuldades de nossa geração para a igreja, e vem uma dúvida muitas vezes: como serão as coisas em 5 anos, 10 anos, 30 anos, se o Senhor não tiver voltado? Onde nós nos encontramos no plano maior de Deus para a sua igreja? Bem, a verdade é esta: a igreja triunfará por fim. E nós iremos considerar nesta manhã como isso tem acontecido e como isso será de fato. Bem, em versículo 13 nós iniciamos aqui onde nós paramos no último domingo, que Jesus Cristo, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É interessante esta pergunta, é a primeira vez que ele faz uma pergunta aos seus discípulos, de maneira direta a respeito da sua pessoa, em relação à opinião das pessoas. Isso foi necessário, é claro. Bem, ele está em Cesareia de Filipe. Não se deve confundir esta Cesareia com aquela outra Cesareia à beira do mar Mediterrâneo. Não é a grande Cesareia, o centro, o quartel-general dos romanos em Israel. Esta é uma outra Cesareia, uma pequena vila que foi reformada, ampliada por um dos Herodes, filhos de Herodes o Grande, e nomeada após César em sua homenagem. Ela se encontra ao norte da Galileia, bem ao norte, próximo de uma das nascentes do Rio Jordão. E o Senhor se dirige àquelas partes de Cesareia e Filipe, e ele sozinho com seus discípulos, os 12 em particular, ele levanta esta pergunta: quem dizem as pessoas, os homens, ser o Filho do Homem? Bem, Filho do Homem é um título que os apóstolos sabiam que o Senhor usava em relação a ele, a si mesmo. Ele não está perguntando sobre uma outra pessoa: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não, quem dizem os homens ser eu? E Marcos e Lucas colocam exatamente desta maneira: quem eu sou, dizem os filhos dos homens, as pessoas. Mas aqui há um título referente à sua humanidade. Filho do Homem se refere ao Deus encarnado. E quando a população, os judeus, ouvem, observam, pensam sobre Cristo, qual é a consideração, a opinião que eles têm a respeito de mim? Pergunta o Salvador. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E esta pergunta, é claro, segue no versículo 14, com a resposta dos discípulos. Nós não sabemos quem respondeu,
talvez vários deles, e eles dão a opinião que eles ouviram a respeito de Cristo dos lábios das pessoas. E eles disseram, uns dizem, tu és João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Bem, uns João Batista, este Herodes e os seus seguidores, Herodes o tetrarca, não é? Este é João que ressuscitou, e por isso essas maravilhas se operam nele. Outras pessoas diziam que Jesus é Elias, porque há a profecia de que viria um como Elias, preparando o caminho do Senhor. Eles não criam que Cristo era o Messias, mas Elias que vinha para preparar o caminho. E outros, na verdade, não criam que era nem João Batista, nem Elias, mas Jeremias, um dos profetas, ou alguém que Deus enviou como um profeta novo para trazer a explicação da lei e maravilhas nesses tempos. E esta é a resposta que eles deram. E assim os apóstolos, conforme eles se misturavam com as multidões, eles ouviam essas coisas. E as pessoas declaravam, não, ele é Elias. Porque a Bíblia diz, o Antigo Testamento diz, a lei diz que Elias deveria vir. Mas outros dizem, não, ele é João Batista que ressuscitou. E esta pergunta, veja, ela é colocada como uma introdução para uma outra pergunta que será feita. Ela prepara como pano de fundo a grande pergunta que será feita aos apóstolos no versículo 15. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Diante dessas muitas declarações e opiniões, e vocês, apóstolos, e no grego, vós aqui vem com uma ênfase muito forte. É como se fosse uma declaração mais audível, mais enfática. Eles dizem isso. E vós, quem dizeis vós que eu sou? Essa pergunta, obviamente, é uma oportunidade para a declaração que virá na sequência. A declaração de Pedro, que nos informa algo maravilhoso sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Uma grande ênfase aqui. Qual é a opinião de vocês, que têm andado comigo ao longo destes meses e anos, e visto todas estas coisas? O que vocês dizem nessa altura? O que vocês sentem e pensam? Qual é a convicção de vocês? Nós lemos então no versículo 16 que Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, Pedro, como é da sua natureza para frente, assim por dizer, porta-voz dos demais discípulos, creio que ele não é o mais velho aqui entre os discípulos, mas ele, por essa natureza, essa personalidade, dá um passo à frente e reverbera não só aquilo que ele crê, mas aquilo que era crido entre os demais apóstolos. E ele fala, representando todos os demais, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro, inspirado pelo Espírito, declara esta verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Senhor, tu és o Messias. Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica, não é? Tu és aquele ungido, separado por Deus, aquele que foi prometido a Eva e Adão lá no jardim, prometido outra vez a Abraão, prometido a Davi, e tantas vezes prenunciado pelos profetas. Tu és ele, a semente da mulher, o separado, o ungido, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, o Filho de Deus que deveria vir. Bem, essa é uma convicção muito gloriosa por parte de Pedro e os demais apóstolos. Essa é uma declaração muito grande, é maravilhosa. Ela de fato manifesta a essência do ministério de Cristo, da sua pessoa, da sua encarnação. Quem é o Filho do homem? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele não é meramente um profeta, ele é o Filho do Deus vivo. Ele não é aquele que viria preparar o caminho para o Messias, ele é o próprio Messias. Tu és o Deus encarnado. E essa é a declaração de Pedro aqui. E no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo respondendo, disse-lhe diretamente a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque tu não revelou, isto é, a ti não foi revelado pela carne e o sangue, esta verdade, mas meu Pai que está no céu. Deus foi quem revelou isto a Pedro. Bem, a resposta consiste da seguinte ideia.
Pedro, tu és Pedro, ou Simão Bar-Jonas. Simão é o nome aramaico dele, pedra. Pedro é o nome grego, pedra. Bar-Jonas é filho de Jonas, não que Bar-Jonas fosse o seu sobrenome. Tu és Simão Bar-Jonas. Tu és humano, um mero discípulo. Isso que você, Pedro, acabou de declarar não vem de ti, filho de Jonas, veio do alto. Foi meu Pai que revelou isso a ti. Isso não veio da carne, nem do sangue, nem das tradições humanas. Isso veio de Deus. Você não aprendeu isso ouvindo da multidão, nem foi ensinado isso pela tradição dos escribas, nem foi uma compreensão baseada, é claro, no estudo da palavra de Deus apenas. Essa foi uma inspiração do alto, vindo diretamente de Deus, que fez com que você declarasse esta verdade, que você, é claro, entendia e sentia ser verdadeiro. Mas colocar e articular nestas palavras, foi meu Pai quem te revelou. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado, feliz, supremamente feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque meu Pai te deu a graça de transmitir esta verdade, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bem, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, declara essas palavras. Queridos amigos, esse é o grande marco, a grande coluna, o grande monumento da fé cristã, que Jesus Cristo não é somente Deus, perdão, homem encarnado, mas Ele é o Deus eterno que veio a este mundo. E esta verdade é a rocha, é a base sobre a qual a igreja do Senhor Jesus Cristo seria construída. Esta é a base do que nós cremos, do que nós estamos fazendo aqui, do porquê nós vamos à rua evangelizar, do porquê nós perseveramos na fé, porque nós cremos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus que veio a este mundo. Este é o piso, a base sólida, a rocha firme onde tudo é construído. O quê? Que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Filho de Deus que veio a este mundo. Esta é a verdade fundamental, basilar de tudo o que nós chamamos de cristianismo e a nossa fé. Tudo se centra aqui. Nós estamos agora diante de um imenso monumento. Está diante de nós um imenso monumento. Esta verdade, que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, que tomou um corpo e uma natureza humana. Ele é o Cordeiro de Deus prometido preparado antes da fundação do mundo. E Ele chegou, e Ele está aqui, e esta é a verdade central. Se você pensar em termos de concílios da igreja, teologia, interpretação, tantas outras coisas, aqui está a base imutável, sólida, firme. Cristo Jesus é o Salvador que Deus enviou. Ele é o Filho do Deus vivo. E aqui está o Senhor Jesus Cristo. Eu estou repetindo isso muitas vezes, para que você perceba a grandeza do que está diante de nós aqui. Aqui eles estão tocando na raiz do dente, na pedra, na rocha, no granito da casa. Aqui eles estão olhando sobre aquilo que dá firmeza a tudo mais, ao cristianismo, a pessoa do Senhor Jesus, esta verdade. E entendendo isso, nós podemos então entender as palavras seguintes que vêm em resposta do Senhor Jesus Cristo. E também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja será edificada sobre uma pedra, e nós acabamos de entender que pedra, que rocha é essa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Bem, a pergunta que eu faço é: quem é a rocha, a pedra aqui? Pedro? Claro que não. É o próprio Senhor Jesus. Mas como assim, pastor? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bem, deixe-me representar isto visualmente. Olha aqui para frente. Aqui está Cristo, aqui está Pedro, e aqui está a verdade que Pedro declara: tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Como assim? Aquilo que a pedra Pedro declara é sobre aquilo que ele declara, que Cristo edificará a sua igreja, e não sobre o próprio Pedro. Bem, nós tocaremos neste ponto
em alguns segundos. Mas aqui, queridos irmãos, está a base de todo o cristianismo, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você compreende isso e consegue manter isto em mente, então você não será enganado por nenhum sistema religioso como o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo oriental ou qualquer grupo religioso que busca basear sua autoridade, aquilo que eles dizem, escrevem, fazem, sobre qualquer outra coisa, tradições humanas, e não sobre a pessoa de Cristo, sua obra e seu ensino. A ilustração aqui é esta: pense sobre um imenso prédio, um prédio fantástico, maravilhoso, grandioso. É difícil comparar, não é? Pense sobre aqueles prédios que você encontra em poucos lugares do mundo. Em Dubai há um desses, não é? E em outras cidades do mundo. Não é um prédio simples, é glorioso. Mas pense sobre aqueles prédios de Dubai e você vê muita terra, areia fina ali, né? Poderia um prédio como aquele, atacado por ventos fortíssimos, permanecer em pé em cima da areia? É claro que não. Ali embaixo a rocha firme, mantendo aquele prédio em pé. E cada andar daquele prédio, e o telhado, não tem um telhado, mas os vidros, imagino que tenha, e tudo mais, só existe, só é mantido em pé porque foi construído em cima de algo firme, de uma rocha. Cristo Jesus, Deus eterno, o Messias prometido, esta rocha, esta base. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo são estas colunas do prédio enfincadas na rocha, porque eles recebem do Senhor Jesus Cristo o ensino, a verdade a ser transmitida para as igrejas. A igreja local, espalhada pelo mundo, ainda não existe. O Senhor construirá a sua igreja e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja ainda não foi construída localmente, visivelmente. É a fundação que está sendo estabelecida. Cristo chama todos esses engenheiros e arquitetos diante dele, cada um com seu capacete branco, e diz para vocês: vocês veem esse campo vasto chamado mundo, vocês edificarão a minha igreja, e aqui está o lugar, o fundamento, a pedra onde vocês irão cavar nela para estabelecerem este prédio. Vocês serão as colunas, porque eu dou a vocês o meu ensino, o meu Espírito guiará vocês a toda a verdade, isto é, depois que Cristo sobe ao céu, o Espírito recordará a eles tudo o que Cristo ensinou, e assim eles ensinam os salvos, e as igrejas locais são construídas sobre estas colunas, que está construída, fincada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Assim, a igreja não está construída sobre colunas apenas, mas sobre uma rocha. A igreja do Senhor não é formada em cima de tradições humanas. Ela recebe, os apóstolos colunas recebem de Cristo a verdade, Cristo é a rocha, e eles constroem sobre esta rocha. O apóstolo Paulo, em outra determinada situação, ele diz: quando estive convosco, eu não lancei uma outra rocha, um outro fundamento, já me foi dado, é Cristo, eu construí aqui em cima. Eu estabeleci a igreja local em Corinto, em Éfeso, em cima das verdades que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Aqui está a rocha, a igreja local é assim. Você percebe? Essa é a ilustração. E nós somos esta igreja que está em cima destas colunas, que está em cima da verdade. Nós somos o prédio, os tijolos, pedras vivas formando este grande monumento, melhor, este grande prédio. Mas esta rocha gigantesca e tremenda e firme, rocha eterna, é o Senhor Jesus Cristo. Seu ensino, sua obra sacrificial, sua vida. Está claro, meus irmãos? Mantenha isso firme e nós chegaremos lá. Bem, eu devo considerar esse versículo 19 por algum tempo, mas antes de lhe dar em particular, nosso tema é a vitória, o triunfo desta igreja firme em Cristo. Eu preciso fazer algumas poucas considerações e explicar as palavras de Cristo com mais detalhe aqui. Eu tenho certeza que você entende isso, que Pedro não é a rocha, a base da igreja. Pedro, a sua pessoa, não é a base sobre a qual Cristo irá colocar sua igreja, todo o seu povo ao longo dos séculos. Essa é uma ideia, amigos, muito esdrúxula, muito absurda, mantida, ensinada pela Igreja Católica Romana e outros grupos similares. A ideia de que Pedro seja a fundação, a pedra sobre a qual a igreja foi construída. E veja, se você pensa em termos de interpretação da Bíblia, esse é o pior tipo de exegese.
pior tipo de interpretação possível. Você precisa demolir tudo mais que está na tua frente para tentar criar isso aqui. Percebe? Que Pedro seja a base sobre a qual Cristo construiria a sua igreja, e essa igreja não seria abalada e permaneceria para frente. Perdão, que Pedro fosse essa base. Bem, é claro que Cristo não está dizendo que Pedro seria essa rocha, o fundamento. Há um jogo de palavras aqui, é muito fácil perceber. O Senhor Jesus Cristo usa o nome do seu discípulo Pedro, que no grego significa pedra, ou pequena pedra. Sim, em alguns contextos significa rocha também, mas o contexto aqui é claro. E ele contrasta esta pedra pequena, que é Pedro, são duas maneiras de ver isso aqui, com uma grande rocha, que é aquilo que ele declarou. Tu és uma pedra, mas sobre esta tua declaração, que é uma rocha, é um jogo de palavras, eu edificarei a minha igreja. Compreendeu? Uma outra maneira correta também de ver é assim: tu és Pedro, rocha, pedra, porque rocha também se aplica no grego ao termo Petra, mas aqui é um substantivo masculino, Petrus. Tu és uma pedra, Petra, e desta pedra que sai de ti, pedregulho, eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra que sai de Pedro? Aquilo que ele diz sobre esta verdade. Isso também se conforma com o contexto e com a verdade. Há muito debate em cima desses termos aqui. Bem, Cristo falou não em grego aos discípulos, ele falou em aramaico, lembre-se disso, ele está sempre conversando com seus discípulos em aramaico. E alguém poderia dizer em aramaico, a palavra pedra também muitas vezes usada como rocha, é claro, mas nós não podemos ir no aramaico, nós não conhecemos muito, ninguém conhece muito sobre o aramaico. O Espírito decidiu comunicar estas verdades em grego, assim nós analisamos o grego. E esta é a ideia. Pedro, jogo de palavras, tu és uma pedra. Feliz, bem-aventurado por ter dito isso com firmeza. Mas sobre isto que declarastes, esta verdade, esta rocha, eu sou o Messias de Deus, o Salvador, eu edificarei a minha igreja. Qual é a base da igreja, do cristianismo? É Cristo e não Pedro. Mas o catolicismo romano toma esta ideia e diz: Pedro recebeu de Cristo a autoridade de ser a base da igreja. E Pedro esteve em Roma, e Paulo também, e ali ele estabeleceu um pastor, um bispo em Roma, é verdade, junto com Paulo dizem, perdão. E ele morreu, então ele passou essa autoridade para aquele bispo. E esse bispo morrendo, para outro, e para outro. Assim, nós aqui no século VIII, no século XII, Papa, somos Papa porque nós temos o pedigree que vem de Pedro. Deus deu a ele a autoridade, nós somos os sucessores de Pedro, nós que nós ouvimos o tempo todo. Então a nossa autoridade infalível, como Papa, é porque vem de Pedro. Bem, deixa eu lembrar um pouquinho mais, isso é importante. As heresias, escândalos, erros doutrinários começaram a entrar na igreja, mesmo quando os apóstolos estavam vivos. Os judaizantes, nós lemos em Gálatas, sobretudo em Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, em outros lugares, crentes judeus e falsos crentes judeus começaram a tentar influenciar as igrejas gentias, porque eles moravam por ali também, dizendo, em linhas gerais, olha, é muito bom, Cristo é o Salvador, mas não é suficiente basear-se somente em Cristo. Você precisa de Cristo, da graça, da fé nele, mas você precisa também da circuncisão, e dos sábados festivos, e das luas novas. Esses eram judaizantes, porque queriam judaizar aqueles crentes, levar as pessoas de volta à lei. Paulo combate isso, dizendo-se aos Gálatas, e é claro, em linhas gerais para todas as igrejas. Mas haviam também místicos, gnósticos, que tinham a ideia de que Deus ele não pode ser alcançado, ele está muito distante. E entre Deus e homem há muitas camadas de espíritos e anjos, e nós chegamos a Deus e aos mistérios de Deus por conta dessas coisas. E Paulo e João combatem estas coisas. E Deus não veio, não se tornou carne, isso é impossível. Era uma sombra, uma aparência. E João diz, aquele que não confessa Cristo em carne, este é o que nega Cristo, o anticristo. Muitas heresias. Igrejas são estabelecidas, recebem a orientação, a direção dos apóstolos, que tinham a autoridade de Cristo para estabelecer os fundamentos, colunas, eram eles a base da igreja, como deve ser a igreja, como deve ser o governo da igreja, a ceia do Senhor, as ordenanças, a disciplina, etc, etc, etc. Mas esta primeira geração, apóstolos, eles passam de cena, o seu tempo chega ao fim, muitos deles martirizados. João, apóstolo, é o último, morrendo por volta do final do ano
95, 98 do primeiro século. Mas assim como João, Pedro e Paulo e outros que estabeleceram igrejas locais, eles estabeleceram ali entre os irmãos pastores, chamados aqui de bispos, episcopos, que conduzem o todo com a palavra de Deus. E naturalmente muitos ali aos poucos começaram a trazer ideias mundanas, gregas, filosofias de pessoas não salvas e Satanás operando. De tal maneira que, resumindo uma longa história, muitas ideias erradas, não bíblicas, começam a ser introduzidas na igreja, logo no primeiro século, com muita intensidade no segundo século, de maneira que no início do terceiro século, meados do século III, quando eu digo século III, eu me refiro a 201, já é século III, certo? A igreja católica já tinha nascido. Você se recorda que Roma era o império sobre todas as nações? E naturalmente eles olhavam para aquela grande cidade, aquelas pessoas livres, não eram escravos, como referência. E começaram a olhar para a igreja de Roma assim, não havia apenas uma igreja, mas várias em Roma, na cidade de Roma. E aqueles pastores e líderes que tinham um poder financeiro e podiam ajudar muitas igrejas, não eram perseguidos porque eles eram romanos, etc, etc. E essas pessoas começam, de certa maneira, a usar dessa importância e dar a si mesmo e projetar a si mesmo com autoridade. De maneira tal que no século III já nós começamos a ler, você tem acesso às fontes, esses bispos de Roma declarando e passando juízo e passando normas e passando isso para todas as igrejas no mundo inteiro, na África, em Jerusalém, em todo lugar. E nós temos entre eles, bem conhecido, Cipriano, o mais católico romano de todos, Tertuliano também, o místico Orígenes, esses dois estavam em Alexandria, no norte da Grécia. Mas fechando essa história aqui, chegou um momento em que as igrejas se multiplicaram e era natural que eles lidassem com certas questões e problemas, entre eles na mesma cidade, os pastores conversando ali à luz da palavra de Deus. E essas coisas foram aumentando e já não dá para vir toda a igreja junto aqui nesta reunião, uma dos pastores dessa região e daquela, e tem que ter alguém para liderar isso aqui. Esses são os pais da igreja, assim, apelidados, não é? Porque estão lá no início. Estiveram em contato com Paulo, estiveram em contato com João. Clemente de Roma, um pastor, ele é mencionado por Paulo. Saúda-vos Clemente, que está aqui comigo. Fiel ao Senhor, como Policarpo, discípulo de João em Éfeso. Mas ao passarem, outros começaram a se projetar. Até um ponto em que aqueles mais ousados, mais em condições carismáticas, em um ponto de influência, começaram a dar a si mesmo e receber dos outros muita autoridade. E eles começam a declarar a si mesmos serem vistos não só como pais, assim por dizer, aqueles primeiros discípulos em contato com os apóstolos, mas agora nós somos líderes dos demais pastores, então nós somos pais dos pais que conduzem as igrejas. Porque um pastor é como um pai, não é? Em português, padre, não é? Espanhol, etc., em inglês, father. Então nós não somos apenas pastores de igreja, nós conduzimos os pastores em concílios, as decisões, quem deve ser excomungado, quem não deve, e assim eles deram a si mesmos esses títulos. Estou resumindo muito brevemente séculos de história. Bem, pai em latim, a língua romana, é patrus, mas se eu sou pai de patrus, eu sou patrus patrus, papa. E aí nasce a grande autoridade, papa, que dá a si mesmo a autoridade infalível, como foi dada a Pedro, as chaves do céu, para dizer, você está fora, você está excomungado, você está dentro, etc., e os concílios, etc., etc. De onde vem tudo isso aqui? Daqui. Dessa interpretação horrível, incorreta, de que Cristo deu a Pedro, entre todos os homens, a autoridade de ser a base da sua igreja. Queridos amigos, Pedro aqui, por mais que depois ele se torne de fato Pedro, firme, uma rocha, e você vê o Espírito usá-lo em Pentecostes, em Atos 2, e pregar ousadamente, e pregar diante do Sinédrio. Pedro fugiu quando o galo cantou, foi preciso nem cachorro. Pedro era uma geleia e não uma pedra. Te seguirei até o fim. Galo canta, tchau. O Senhor vai colocar a sua igreja sobre um homem tão volátil como Pedro. Essa é a base sólida da personalidade de Pedro, ainda que embora ele se tornasse, pela graça de Deus, por Cristo depois, um homem firme, ao ponto de ser martirizado, nos diz a tradição, e dizer, não me crucifiquem como Cristo, põe-me de cabeça para baixo, foi crucificado em uma cruz em X. Como ele colocaria a sua igreja, a verdade, toda a história da sua igreja sobre Pedro entre todas as pessoas. Começou a andar sobre a água e logo afunda, homem de pequena fé. É claro que não, queridos amigos. A rocha
é Jesus Cristo, a declaração que ele traz. E assim eu espero que todos compreendam isso, esteja claro em nossas mentes, que não Pedro, mas Cristo é a nossa base, a sua palavra, a sua vida, a sua obra substitutiva. E os apóstolos, como colunas em cima desta rocha, plantando as igrejas, e nós, pedras vivas, igreja de Deus. Muito bem, nós podemos agora então seguir em diante. E a resposta do Senhor Jesus então é esta: e também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e por esta razão as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, naquela época o Senhor ainda não tinha estabelecido a sua igreja. Na verdade, este é o primeiro momento em que a palavra igreja aparece aqui. Ou seja, pense comigo, aqueles apóstolos não tinham a compreensão de igreja como você e eu temos. Não existia uma igreja local reunida, ainda como Éfeso, como Tessalônica, como nós aqui, não. Eles vão ter uma assembleia, que é a tradução literal do termo eclésia, os reunidos, aqueles que eu chamo para fora deste mundo, para mim. E é a primeira vez que isso aparece. Ele não tinha edificado ainda esta igreja, mas isso irá acontecer, ele está ensinando aos discípulos. Em outras palavras, a igreja, o seu povo, que agora não estaria mais escondido, invisível aos olhos das pessoas, assim por dizer, mas reunidos publicamente, juntos para adorar e servir e prestar sacrifício de louvor, eles surgiriam e permaneceriam firmes por minha autoridade, diz o Senhor Jesus Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. É sobre esta pedra, Pedro, que edificarei a minha igreja, que se formará. E os portões do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. É maravilhoso. A igreja será plantada em cima de uma rocha, e o vento não a derrubará, e as portas do inferno não prevalecerão até o fim contra ela. Bem, são portas do inferno. Pense sobre portões, aqueles portões imensos da Babilônia, já viu em fotos? Ou de algum imenso castelo, intransponível. O calcanhar de Aquiles de uma cidade na antiguidade eram seus portões. Se o exército inimigo pudesse romper o seu portão, conseguiria entrar. A firmeza ou a fragilidade de uma cidade estava em seus portões, normalmente de madeira, cobertos com bronze, muita madeira sólida, e ali estavam firmes. E portões em cidades na antiguidade eram usados para proteger a cidade, os muros e o ponto de entrada e de saída. E essa ilustração, como uma cidade na antiguidade com seu portão imenso, de 6, 7, 8 metros de altura, 4 metros de largura, às vezes mais, 6 metros, 3 metros cada porta, cada lado. E esses portões intensamente trancados, firmes, eles não permanecerão, eles não poderão resistir. A igreja do Senhor Jesus Cristo avançará. As portas do inferno, bem, inferno é o termo Hades aqui, o mundo dos mortos, mas que nessa época obviamente se referia à morte, à condenação, à perdição. Hades é um deus grego, mas o termo foi utilizado geralmente para inferno, lugar de condenação, é usado assim no grego nessa altura. E esses portões representam a guerra de Satanás contra a sua igreja, contra a igreja de Cristo, contra a mensagem da verdade do Evangelho, contra os crentes no Senhor Jesus Cristo, chamado aqui de portões do inferno, no Salmo 107, portões da morte, e essa é a ideia. Mas esses portões, eles não permanecerão fechados. E aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a história, seguindo, adorando, proclamando o Evangelho da graça redentora a jovens, adultos, a crianças,
E aqui está esse portão terrível, imenso, intransponível. Mas esse portão não pode prevalecer contra a igreja. Isto é, a igreja romperá esses portões e tirará pessoas lá de dentro para fora. O inferno não poderá manter-se trancado com a alma das pessoas, mas a igreja, pela proclamação do evangelho, conseguirá tirar milhões dali. Em um determinado momento, em Lucas, o Senhor compara Satanás a um homem valente que possui um grande forte, e as pessoas não salvas estão ali como objetos, presos. A igreja do Senhor Jesus Cristo continuará pregando, e Satanás não poderá, por fim, impedir que a igreja tire pessoas do inferno. E por inferno eu quero dizer, se nós não estamos em Cristo, nós já estamos condenados. O inferno é o destino eterno, nós já estamos lá. Mas estas portas, esses portões imensos, não poderão permanecer fechados. E Satanás não poderá impedir que o evangelho avance pelas nações e pessoas sejam salvas. A sua igreja romperá, entrará e salvará milhões e milhões e milhões de pessoas. Essa é a ilustração, essa é a ideia aqui diante de nós. A igreja do Senhor Jesus, as portas estão ali ao longo da história, a igreja segue em frente, salvando almas. Portões imensos, mas a igreja vencerá. Portões que simbolizam o poder do engano de Satanás, seus anjos. Essas são as portas que mantêm as pessoas trancadas, a mentira satânica. Queridos amigos, quão difícil é evangelizar alguém. E às vezes você sai nas portas do metrô e nos pontos de ônibus, determinado a ganhar almas para Cristo, e parece que você se esbarra em uma parede de granito. A pessoa simplesmente não entende, e você não consegue persuadir, e você explica e pensa que a pessoa entendeu, e ela sorri, e de repente ela volta, eu preciso me esforçar mais, não é para agradar a Deus. E você percebe que ela não entendeu, que não é por obras, e você tenta de outra maneira, e tenta subir pelo muro, e tenta arrancar uma pedra, e simplesmente você vai embora cansado muitas vezes, percebendo que ali é uma resistência imensa. Mas não, Cristo é a nossa base, e o Espírito é o poder de Deus, e o Evangelho é esta dinamite que irá romper esses portões. Assim, nem a ignorância, nem o materialismo, nem as forças do maligno podem, por fim, permanentemente, manter pessoas condenadas em um estado de ignorância e condenação. As portas não permanecerão, e muitas vezes, para mostrar a glória de Cristo e o poder do Evangelho, você compartilha de Cristo e urge, persuade, e aquela porta imensa, aquela montanha imensa começa a desmoronar ali, e outra pessoa vem e martela ali, e então Cristo, pelo seu poder, pelo Espírito, demole as barreiras da ignorância. Oh, meus queridos amigos, pense sobre um homem como o apóstolo Paulo, Saulo. É a graça e o poder de Deus. Considere pessoas e reinos e impérios tão fechados ao Evangelho. Mesmo Roma, no século 3, 4, melhor dizendo, que bania o cristianismo e matava os cristãos, agora tem o cristianismo como sua religião oficial. E é claro, exteriormente falando, mas mesmo essa cultura se dobrou. E o Evangelho vem guerreando e alcançando almas, e ganhando campo e terreno, e avançando, e arrancando pessoas das chamas eternas. O Evangelho segue em frente, a igreja do Senhor que porta o Evangelho segue vitorioso. É maravilhoso, não é? Satanás e seus anjos, e há várias formas de ataque. Ao longo dos séculos, a principal maneira de ataque de Satanás foi com espada, literalmente matando pessoas. É tão comum quando você lê os registros históricos da igreja do século I até o século IV, V. Morte é algo esperado pelos cristãos. Eles falavam muito sobre ser mártire. O martírio chegará. E se escondiam, não é, nas catacumbas e cavernas para adorar o Senhor. Eram presos, eram lançados naqueles coliseus, vestidos com pele de cordeiro, para ser motivo de risada, e leões eram soltos.
Ou quando os imperadores entravam triunfantes na cidade de Roma, aqueles crentes eram amarrados em estacas, inúmeras, milhares de crentes em estacas, e queimados vivos para iluminar a entrada do imperador pagão com seu Deus. Uma espada. Então, posteriormente, nós vemos quando a luz da palavra de Deus novamente brilha, rompendo as trevas com a reforma protestante, a chamada Inquisição, e quantas pessoas trucidadas e queimadas, e mortas pela fé, as portas do inferno se mantendo firme ali, mas a igreja triunfando. Imperadores ímpios, intelectuais ímpios, governadores ímpios, a imensa quantidade de mártires. E Satanás sempre usou este meio, e ainda usa. Bem, nós desfrutamos de uma relativa paz aqui no Brasil. Mas, amigos, há países, e não são poucos, em que ser um cristão e declarar-se publicamente um cristão leva você a ser morto, apedrejado ou flagelado, ou qualquer coisa dessa natureza. Onde você não encontrará igrejas visíveis nas ruas, e são muitos, em lugares onde você é multado por orar, e ser visto orando, coisas dessa natureza. E Satanás continua utilizando isso, e sempre utilizará. Mas obviamente ele muda de estratégia, não é? Ele é o criador de religiões, e assim ele espalha, cria um campo minado para as pessoas, uma arapuca de cada tipo, uma religião de cada tipo, ao gosto do freguês, e assim ele busca manter as pessoas presas no engano, no misticismo, o que quer que seja. Ele conhece a mente humana. E assim ele cria suas religiões de acordo com o que o coração se inclina, a concupiscência humana. Você quer ser rico? Aqui está uma arapuca para você. Você gosta de misticismo? Aqui está outra coisa. Você quer sentir arrepio e temor? Aqui está mais uma igreja para você. E assim, estas coisas são formadas e criadas em pessoas, são mantidas na ignorância ao longo de séculos e séculos. E as portas do inferno parecem prevalecer contra a igreja de Cristo. E a verdadeira igreja é desprezada, rejeitada e pisada e colocada de lado, mas ela permanece. E pelo testemunho do povo de Deus, ela avança. E pessoas são arrancadas das chamas eternas. O Evangelho avança em toda parte. Bem, essas são as portas. Por volta do século XIX, século XVIII em diante, Satanás criou uma outra estratégia. Essas são as portas do inferno. Bem, não está funcionando muito nesse período da humanidade usar a espada e afogar as pessoas, e flagelar elas, e acabar com elas, como fez o catolicismo e impérios pagãos. Nós vamos agora nos infiltrar, então. Eles amam a palavra de Deus, então nós vamos lançar lama nela. E aparece o chamado iluminismo, que é, na verdade, o obscurantismo intelectual, tentando esvaziar a palavra de Deus. Mas veja, como você pode crer nessas fábulas e coisas desse tipo, isso mais, isso mais, isso mais? Nós somos uma sociedade muito mais avançada, e coisas dessa natureza. Isso manteve centenas e milhares de pessoas presas na ignorância e na mentira satânica. Mas a palavra de Deus voltou a brilhar, e nós temos um grande avivamento vindo do alto sobre muitas cidades e regiões do mundo, e o Evangelho novamente sendo proclamado e espalhado por todo mundo, em missões, até chegar aos índios, chegar ao Brasil, chegar em todo lugar, e as portas do inferno não prevaleceram. E a igreja começa a se multiplicar por todo lugar. E aqui no Brasil, e no Ocidente em geral, e no Oriente também. E Satanás percebe que não está funcionando mais esse método, ele precisa trocar esse método, é claro. E o método que ele tem usado nestes últimos 60 anos, no final do século XIX sobretudo, foi o de levantar muitas seitas, enganar as pessoas. E seitas são um meio muito estratégico e poderoso de manter as pessoas no engano. E você imagina que aquilo ali é o reino de Deus, e o reino de Deus é de acordo com usos e costumes, e a autoridade da palavra de Deus é colocada de lado e dada a homens, e pessoas são mantidas ali em banho-maria até terminarem seus dias, e as portas do inferno parecem prevalecer. Não houve um século como a segunda metade do século XIX, início do século XX, quando tantas seitas surgiram, todas as seitas chamadas adventistas, Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, dezenas de outros, nascem ali reivindicando ser a igreja verdadeira e terem recebido direto de Deus, os mormons, uma revelação, uma profecia, e esta é a única igreja dos filhos de Deus, dos santos dos últimos dias. Permaneça aqui, fora daqui você está perdido. E obedeça a esse líder que fala direto com Deus.
E Satanás, que não é santo, sempre transforma essas seitas em meios de muita devassidão moral e imoralidade, luxúria e todo tipo de coisa. Luxúria não tem a ver com luxo, tem a ver com imoralidade. E é isso que nós vemos. E pessoas soberbas, engano e vazio, e dúvidas e misticismo que se desdobra mais e mais e mais. Mas a palavra de Deus é pregada, e é um grupo de homens no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra, que se fundamentam na verdade, começam a defender a verdade, a palavra de Deus e os fundamentos fundamentalistas. Hoje tem um sentido diferente. E a palavra é proclamada, o evangelho por todo lado, e Satanás percebe, bem, já é o momento de tirar essa estratégia aqui e começar com outra. E começam os movimentos, não é? O pentecostalismo nasce ali, a palavra é colocada de lado, imaginação, sentimento, ideias, profecias, etc., derrubando igrejas bíblicas. Mas chega um momento em que ele vê, bem, isso aqui não está funcionando novamente, porque Cristo disse que a sua igreja prevaleceria, ele sabe muito bem disso, então ele precisa trocar os seus métodos. Então, de 60 anos para cá, Satanás encontrou uma maneira tremenda, poderosíssima e sutil de implodir igrejas sem tirar um tijolo delas. Ele decidiu trazer o mundo, a cultura mundana, para dentro das igrejas locais. E ele aproveitou a rabeira, assim por dizer, da afluência material do Ocidente, em tantos outros lugares, para trazer. Métodos humanos são levantados, no lugar de levar pessoas a Cristo, vem à frente, seja batizado, você é parte da igreja agora, teus pecados foram lavados. Mas o que o mundano quer? Ele quer trazer o mundo para a igreja, assim vamos trazer, vamos mudar a face da igreja, e traz o rock and roll, e traz o que quer que seja, ideias humanas de crescimento de igreja, e todo tipo de coisa, ao ponto de que nós chegamos ao estado em que nós nos encontramos hoje. Mas o Senhor nunca deixou a tocha da verdade apagada, e ainda assim, no meio desses lugares, pessoas que foram salvas por Deus, apesar daqueles métodos e dos lugares. Lutero foi salvo dentro da igreja católica, para depois sair de lá. Deus salva pessoas nesse meio também. Essas pessoas começam a olhar a palavra de Deus, elas descobrem a palavra de Deus empoeirada, como os judeus descobriram o rolo da lei escondido no templo empoeirado. E começam a ler, então, rei Ezequias e tantos outros. E essas pessoas nessas igrejas começam a dizer, mas espera aí, comprei a minha Bíblia, embora ninguém fale muito sobre ela, mas aqui está dizendo algo e ali está sendo ensinado algo diferente. E aqui diz algo e aqui é algo diferente. Essas pessoas começam a se levantar. E a dizer, mas isso não convém. Isso não está na Bíblia, e a igreja verdadeira é assim, e voltar aos caminhos antigos. Mas perceba, o número sempre menor ao longo dos séculos. Mas a tocha da verdade permanece acesa. Então, o ateísmo não é, em suas muitas formas em nossos dias, e o argumento do ateísmo promovido em toda parte. E você tem hoje o movimento LGBT, e essa teoria de gênero e tantas outras coisas que se tornam um tanque tentando esmagar a igreja e manter pessoas na ignorância e presas. E todo tipo de coisas, queridos irmãos, invadindo a igreja, distraindo a mente das multidões, para que não tenham qualquer desejo pela mensagem do Evangelho e vejam isso como algo arcaico, tolo, de gente quadrada que não entende nada. Satanás é um mestre no que faz. É realmente impressionante como isso tem tomado a mente de muitos líderes e pastores, e como isso tem entrado na igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias. Então, ao ecumenismo, vamos juntar mãos com a falsa religião e com todo tipo de gente fazer a obra de Cristo. Afinal, devemos amar a todos, a verdade com a inverdade, com o mundanismo, as portas do inferno. Há também o combate pessoal de todo crente, cada verdadeiro crente, quando Satanás tenta o crente individualmente e busca colocar o crente no chão e torná-lo autossuficiente, alguém que não ora e finge que é crente, alguém que não estuda a palavra de Deus e que finge que é crente. Essas são as portas do inferno, isso chama-se hipocrisia. A hipocrisia é usada por Satanás. E ele mantém pessoas nesse estado, pensando que são crentes quando não são. E eu posso adorar a Deus no domingo, mas viver com as minhas cobiças e ambições mundanas. E eu não mudo, não importa o que é ensinado. Essas são as portas do inferno. É claro que são. Eu não sirvo a Deus. É claro que são, queridos amigos. Pessoas que não dependem de Deus na jornada da vida, distraídas com coisas desta vida. Todos esses esquemas satânicos representados aqui como as portas
do inferno, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ouça essas palavras. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas mesmo diante de tudo isso, queridos, edificarei a minha igreja. Nós temos aqui grande encorajamento, não é? Grande certeza. Bem, será que isso se aplica a nós, Brasil, São Paulo, esta igreja, a nossa geração de crentes? Quando você olha em volta, parece que as portas do inferno estão prevalecendo. O mundo está dominando as igrejas. Não há mais sobriedade bíblica. O mundanismo tem entrado, ideias místicas e todo tipo de coisa estranha e não bíblica. Lembre-se disso. A igreja do Senhor Jesus não está presente apenas aqui. A igreja do Senhor está espalhada por todo o mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não se resume em nossa realidade, Brasil, São Paulo e Ipiranga apenas. O grande comando e missão da igreja é em toda parte, em toda a história, em todo o mundo. A igreja de Cristo e o seu evangelho é mundial, está em toda parte. Embora na superfície pareça pequenina, quando você coloca a igreja de Cristo ao longo da história e do mundo inteiro junta, é uma imensa igreja. E essa é uma maneira como as portas do inferno não prevalecem. Querido amigo, impérios são fundados sempre em ideias e ideologias. E quando você observa a história, todos eles tiveram seu fim. Pense sobre os babilônios, egípcios, romanos, gregos, etc, 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 muitos no século XIX, França, agora Estados Unidos, etc. E você vê os resquícios arqueológicos, históricos desses impérios. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela permanece. Ela não foi destruída, extinta. Ela continua o maior império. Cristãos, verdadeiros crentes ao longo de toda a história. Esse é o maior império. Nunca se esqueça que nós somos um movimento mundial, porque o Espírito de Deus aplica a palavra em todo lugar, em pessoas, em condições várias, e preserva a sua igreja. E lembre-se também, mais do que isso, que o Senhor Jesus disse, é claro, importante manter isso em mente, que em cada geração nós seríamos um pequeno rebanho. Sim? E que embora haja um número imenso de cristãos no mundo e em toda parte, pessoas verdadeiramente salvas, e nenhum ser humano poderá contar a multidão dos salvos no final, ainda assim, amigos, é um fato que nós somos minoria em cada geração. E que dentro de Israel haverão apenas 7.000 em 1 milhão, assim por dizer, que não dobraram os joelhos ao mundanismo. Sempre será assim. O Senhor declara isso em Mateus capítulo 22, versículo de número 14. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos, pequeno rebanho, o reino. Será sempre um pequeno rebanho de verdadeiros salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Sempre haverá muitas e muitas placas de igreja em toda parte, e grandes, imensas denominações, juntando ali milhares de igrejas locais com centenas de membros, mas um rebanho pequeno, salvo, santificado, pessoas que santificam as suas vidas para Cristo nesse meio, pessoas que alcançam almas, pessoas que dependem dos métodos de Cristo, que se mantêm fiel aos caminhos antigos. Será um grupo pequeno, mas lembre-se disso, será preservado por Cristo. Sempre será preservado. Deixe-me dar um exemplo, já dei esse exemplo tantas vezes, é o mais próximo de nós, para que você tenha uma ideia pequenina, um relance apenas de como isso opera. Esta igreja, ela foi plantada por uma outra igreja, você sabe, uma igreja ali na cidade de Londres, na Inglaterra, chamada Igreja Batista Reformada Tabernáculo Metropolitano de Londres. E esta igreja, me foge agora corretamente quantos anos ela tem de vida, eu penso que ela está se aproximando agora de 390 anos.
não 90 anos, 3 séculos e 90 anos de existência ininterrupta, pregando o Evangelho com pessoas adorando ao Deus vivo. É incrível para nós que estamos no novo mundo da América pensar em termos de séculos, não é? Que uma igreja exista há tanto tempo. Pense no Brasil há 390 anos atrás. São Paulo não existia. Existiam alguns índios, uma missão católica e jesuíta onde é a Praça da Sé ali, mas nada, um pântano. Nesses 3, 4 séculos, quantas coisas aconteceram? Quantas revoluções na Europa e no mundo? Quantos impérios se levantaram, dominaram, caíram? Não é? Tantos e tantos e tantos. Revoluções, francesa, industrial, científica, etc, etc, etc. E essa igreja continua adorando a Deus e pregando o seu evangelho da graça redentora. Esse é um exemplo de como Deus preserva. E as portas do inferno não prevaleceram por fim naquela sociedade até e hoje. Será que eles são os únicos? É claro que não. Há outros também. E Deus preservará o seu povo. Deus preservará e as portas do inferno não prevalecerão. E quantos milhões de pessoas foram alcançadas por uma única congregação? Estou falando de uma só, entre várias no mundo. E a influência desta igreja naquela cidade, naquele país, até no Brasil, veja você, o evangelho avançando, a tocha da verdade avançando, o Senhor tem feito assim. E nós subimos dessa penha e olhamos a floresta como um todo, e nós vemos a igreja do Senhor perseverando firme, impérios desabando, e a igreja permanecendo firme e avançando, a igreja triunfando, e as portas do inferno sendo rompidas, e almas sendo trazidas para Cristo Jesus. Este é um pequeno exemplo. Deixe-me indicar algumas vitórias da igreja, porque é isso que nós estamos considerando. Quando nós pensamos sobre os nossos dias, a rebelião humana, a corrupção, a mentira, a violência absurda, a imoralidade, a promiscuidade, tudo isso, não é, tornou o mundo fétido. É um desmoronamento humano, moral, social, crime, violência. E nós perguntamos, será que a palavra de Deus foi enterrada, não é vindicada, não é provada em nosso século? Ela foi por longos períodos em países vários, não influenciados pelos princípios da palavra de Deus. Mas veja, queridos amigos, é em situações e períodos como esse, quando a escuridão é maior, que a palavra de Deus é mais vindicada. Porque veja, é a palavra de Deus que diz que o ser humano iria de mal a pior. E quando nós vemos isso acontecer, a palavra de Deus triunfa, porque o que ela predisse está acontecendo diante de nós. A palavra de Deus sempre é vindicada, e essa é uma vitória. Eu poderia dar muitos mini exemplos, e vários conectados a inimigos da verdade. Você já leu a respeito desse filósofo francês chamado Voltaire, e todo o seu ataque do pitbull contra a igreja de Cristo, né, em sua imprensa, em seus escritos e tanta coisa. É irônico, não é? Porque Deus não se deixa zombar. A maneira como ele morre, você sabe, desesperado, pedindo por luz. Tendo morrido, alguns anos depois, aquela casa onde ele morava foi comprada por uma sociedade bíblica da França, e ali foi criada a primeira sociedade bíblica na Europa, e Bíblias começaram a ser impressas naquele local, porque Deus não se deixa zombar. E quantos milhões de outros pequenos exemplos nós damos na vida de pessoas que se levantam como portas do inferno contra a igreja de Cristo, e querem declarar o fim da igreja de Cristo nessa pátria, naquela nação. Não, eles desmoronam e a palavra permanece, e o evangelho permanece. Quantas vitórias, queridos amigos! Várias formas. O Senhor sempre preservará congregações que se mantêm fiéis à sua palavra, que perseveram, não é? E passaram a doutrina intacta, porque a sua palavra permanece para sempre. Então, ao longo da história, ela deve permanecer, essa tocha da verdade passada. Sim, isso irá acontecer. Assim nós temos a vitória diante de nós. A igreja militando, ela é triunfante.
e nós pensamos sobre outras vitórias da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela segue em frente, é claro, em um contexto de combate por almas, Satanás e seus exércitos mantendo almas e a igreja buscando almas. Todo o nosso combate é por almas, é pela mente, é sempre uma questão da mente. A mentira de Satanás mantendo pessoas na ignorância e o evangelho alcançando a mente, a alma. Há um combate, a igreja vive em um contexto de combate. Toda guerra, é claro, há vítimas fatais em ambos os lados. Não é? Você pensa sobre guerra, há milhares de vítimas. Estamos lendo aí sobre 2 guerras e o número de pessoas e soldados civis que foram mortos em ambos os lados. Mas pensa sobre a igreja por fim. Não haverá no final desta guerra, deste combate, nenhuma única perda. Lá atrás, a rocha eterna, a olhar para a sua igreja, ao longo dos séculos, ele disse: todo que vier a mim, nunca o lançarei fora. Ninguém se perderá. Não haverá nenhuma vítima por fim. Nenhum daqueles por quem Cristo morreu e enviou seu Espírito será deixado na jornada. A boa obra que ele inicia em uma alma, ele completará, levando ela a passar a linha final. Não haverá um só perdido dentre aqueles que Cristo salvou. O seu sangue precioso, o poder da sua vida, os seus méritos, ao salvar alguém pelo Espírito, ele irá preservar até o final. Muitas feridas nesse combate, muitos soldados olhando mais para a ferida do que para Cristo, ele levará todos até o final. É bastante óbvio pensar sobre isso, não é? Pensa sobre recordes que são quebrados. As Olimpíadas, por exemplo, são muito interessantes quando você pensa ali sobre aqueles esportes olímpicos, sobretudo, não é? Um recorde é quebrado e é mantido ali por décadas, não é? E ninguém consegue superar. Até que alguém quebra por 2 milésimos de segundo. Aquele recorde foi quebrado, ficou para trás. É um novo recorde, é um novo campeão, uma nova vitória. Mas a vitória da igreja, queridos amigos, comparativamente, nunca será superada. Você pensa sobre nosso contexto, é futebol, não é? Segundo tempo, minutos extras, 1 gol vence o campeonato. A quadra de basquete, 3 segundos acabando ali, o sujeito lança a bola, ela entra na descendência, ainda conta, 0, cai na cesta, vence por uma cesta de longa distância. Todo mundo pula. Uma cesta, 1 gol, trouxe a vitória. No final, para a igreja, vai ser 1 gol, uma cesta. Serão milhões e milhões e milhões e milhares de homens e mulheres redimidos, salvos por Cristo Jesus. Uma multidão incontável, inumerável de pessoas salvas. Será uma vitória, um massacre sobre Satanás. Será uma vitória tremenda sobre os ímpios deste mundo e as portas do inferno. Multidões de almas louvando a Deus no final. Milhões e milhões e milhares de milhares, diz a palavra de Deus. Uma vitória total, uma vitória completa, devastadora, é claro, queridos amigos. E quantas verdades e doutrinas fluem disso, não é? Aqueles por quem Cristo morreu serão preservados. O sangue precioso de Cristo, nenhuma gota foi derramada em vão. Ao morrer na cruz, ele não dá um cheque em branco e diz: põe seu nome aqui e eu fico esperando, não quer me aceitar, eu fico aqui no trono, estou salvo, mas eu perco agora minha salvação. Nada do tipo. Aqueles por quem ele morreu serão preservados, o seu sangue precioso é eficaz. Salvação é isso. Não é apenas ser tirado da vala, do buraco, depois abandonado. É ser resgatado e levado seguro até o aprisco.
Salvação envolve o início, o meio e o fim. Todos serão preservados por quem Cristo Jesus morreu. Eles serão preservados a perseverar até o fim. Quando o fogo vier neste mundo, esta grande mentira que logo chegará, enganando e seduzindo a tantos e tantos, então de repente do meio de uma congregação você perceberá, não é? Muitos evaporando. Mas ele manterá ali aqueles que perseveraram na fé, guardados pelo Senhor. Queridos amigos, essa verdade fala ao nosso coração, não é? É necessário examinar o coração. Eu penso que uma das coisas mais difíceis de observar é isso. Quando você está num estado de autoilusão espiritual e você não se preocupa realmente com isso. Para um pastor isso é muito claro. 2 tipos de pessoas vêm buscar um conselho. Pastor, eu tenho muitas dúvidas sobre a minha salvação e eu temo isso, eu temo aquilo, pecar. Bom, então isso é um bom sinal. Porque você teme isso, você teme perder o galardão, a coroa. Mas há aqueles que dizem ter dúvidas, mas isso não os incomoda. Eles desenvolvem uma estratégia psicológica de eu não quero pensar muito sobre isso, não quero pensar muito sobre isso, não quero pensar muito sobre isso. Como alguém que diz, eu não vou fazer um exame porque pode ser que eu tenha de verdade a enfermidade, prefiro não fazer, como se isso fosse tirar a enfermidade. Ó, meus amigos, às vezes é necessário uma violência santa e não uma peninha de si mesmo. Essa é a coisa mais importante e vital da existência de um ser humano. Já passei da morte para a vida. Eu tenho em mim o selo do Espírito, o testemunho do Espírito. Você já considerou isso com seriedade? Não se entregue a essa estratégia de terminou o culto, tudo ficou para trás. A verdade continua, o teu estado espiritual permanece o mesmo, ou salvo ou não. Você pode passear, dormir, esperar o ano passar, as coisas mudaram, o trabalho, pensar em outras coisas. A realidade permanece. Ou nós somos em Cristo, estando nele, salvos por sua misericórdia, ou nós não estamos. E logo isso se tornará claro, como se torna claro ao longo da história. E o vento sopra sobre a palha e fica apenas os grãos sólidos. Isso irá acontecer. Essa grande apostasia, esse esfriamento terrível está se manifestando. Não, queridos amigos, como eu posso comunicar isso e te alertar que você talvez esteja dormindo espiritualmente e se mantendo nesse sono, como alguém embriagado, uma pessoa embriagada, uma pessoa alcoólatra, é na verdade alguém que escolheu viver em uma outra realidade para não pensar sobre a realidade. E o álcool permite isso, que você está aqui, mas você está meio fora. Não esteja embriagado. Não se engane, acorde-se, faça alguma coisa para acordar. Quando a gente precisa acordar para uma situação real, você faz alguma coisa, não é? Tem gente que dá um tapa em si para acordar e se belisca. E faz alguma coisa. Senhor, eu estou tão incerto, eu estou tão frio e morno ao mesmo tempo. Tenha isso como uma tragédia, alarme-se, clame ao Senhor. Rogue a Deus, Senhor, me acorde, me desperte. E busque ao Senhor então. Seja salvo. A salvação é oferecida ainda hoje. E então, queridos amigos, o triunfo da igreja vitoriosa, e tudo em nossa volta se dissolvendo, e nós subindo com o Senhor para uma realidade mais gloriosa do que essa. Assim nós vivemos, não pelas coisas que estão diante dos nossos olhos, mas por uma visão real, pela fé na palavra de Deus. E essa fé é uma antecipação e não uma crença de olhos fechados, porque nós sabemos em quem temos crido, experimentamos o poder de Deus, e o fato de Deus nos preservar aqui como igreja é algo maravilhoso. Nós não nos gabamos disso, nós nos alegramos por isso. Nós também não duvidamos disso, nós sabemos que Deus tem preservado seu povo em tantas igrejas locais.
preservados nos caminhos da fé. Somos perfeitos? É claro que não, não é essa a questão. É agarrar-se à verdade, é submeter-se a Cristo, é proclamar esse evangelho continuamente, é louvar e adorar ao Deus vivo em espírito e em verdade, santificando-nos a nós mesmos como noiva santa para Cristo que virá. Assim nós sabemos que o Senhor nos tem abençoado também. E junto conosco outras tantas igrejas. E aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. É maravilhosa a igreja. Ela é maior do que nós concebemos. Ela é maior do que nós muitas vezes observamos. Ela é grandiosa, ela é fundada por Cristo. A existência desta igreja e outras foi a vontade de Cristo. Ele chamaria pessoas e os reuniria, salvando-as, eclésia, congregação, reunião. Essa igreja existe porque Cristo determinou assim, que pessoas seriam salvas e os seus eleitos seriam reunidos. Tome perspectiva espiritual, que o mundo mau, que o mundo horrível, a vitória de Cristo. Não perca tempo com outras coisas, querido irmão, santifique a sua vida. O que pensar sobre essas coisas então? Tem muito o que pensar, mas eu preciso concluir aqui. A palavra de Deus sempre é provada, verdadeira, nos piores momentos. Nos piores momentos. E o que há de mais maravilhoso é que aquilo que Cristo declarou aqui tem sido exatamente o que Ele declarou. E naquele grande dia se provará que foi exatamente o que Ele disse. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, que será mais surpreendente às pessoas. Que aquilo que Ele disse foi exatamente o que Ele quis dizer. Assim, tome perspectiva espiritual nessa manhã. E ao se levantar daqui, mantenha essa perspectiva. Não permita ser levado pela maré dessa vida. Nós somos de Cristo. Nós vivemos para Ele. O que é feito para Ele permanece. Ele nos preservará, sim, a sua santa igreja, em todo lugar. Então nós veremos, queridos amigos, maravilhados, tudo o que Ele fez. E todos aqueles crentes do passado, experimentando as mesmas coisas que nós, e agora na glória eterna, nós precisamos aprender disso, da história. Mas a nossa autoridade não é a história. São essas palavras. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.